Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Boletim das Eleições especial da 20ª legislatura. Recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos, queremos saber o que pensam, o que esperam dos novos mandatos, além da expectativa política para o ano que vem. Comigo agora o deputado reeleito para o segundo mandato, Betão, do PT. Betão é de Juiz de Fora, na Zona da Mata, cidade onde foi vereador por 3 mandatos consecutivos. Formado em Geografia, professor efetivo no Estado, na rede municipal de Juiz de Fora, também com atuação na rede privada. Grande parte da trajetória política de Betão foi no Sindicato dos Professores, dirigiu ainda a Central Única dos Trabalhadores na Zona da Mata, atualmente é vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia na Assembleia Legislativa, além de membro efetivo da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social e da Comissão também extraordinária das privatizações. Deputado, parabéns pela reeleição, seja bem-vindo à Assembleia novamente. Obrigado, Fernanda, é um prazer muito grande estar aqui participando desse programa. Deputado, o senhor teve 62.169 votos. Como é que o senhor avalia esse resultado? Como é que o senhor avalia esse número? Foi importante porque praticamente nós dobramos a votação da eleição anterior, fruto do trabalho que nós fomos executando praticamente em toda Minas Gerais, né? Mas com uma grande concentração em toda a Zona da Mata Mineira, o Vale do Aço, o Vale do Rio Doce, né? Também na região metropolitana. Então, acho que coroou, né? Um trabalho que nós conseguimos realizar nesses 4 anos. Né, ampliou o território, inclusive, de votação. Ampliou o território, né? Muito. E, deputado, como é que o senhor destaca, o que o senhor destacaria deste trabalho nesta 19ª legislatura, que ainda está finalizando, o que foi fundamental para o mandato do senhor? Eu acho que quando nós chegamos aqui, nós procuramos repetir a receita de vereador por 3 anos, por 3 mandatos, né, em Juiz de Fora, que era um mandato que servia como ponto de apoio para a luta da classe trabalhadora, para os movimentos sociais, né, e eles sempre trouxeram para a gente demandas, projetos de lei. Então, esse foi a característica que nós tentamos implementar aqui, e o fizemos, né? No entanto, a nossa pauta aumentou, né? Como você mesmo relatou, eu faço parte da Comissão de Educação, sou professor, né? E também da Comissão de Trabalho e Previdência Social, como sindicalista. Mas nós tivemos a grata satisfação de estar aumentando a pauta também para outros setores, como a agroecologia, a agricultura familiar, né, o movimento quilombola, que nós também temos apoiado, né, os atingidos pela mineração. Então, houve uma ampliação das pautas e, consequentemente, uma ampliação também da área de atuação, né? Então, no balanço final, né, gerou esses votos todos aí que nós tivemos, né? E eu acredito que durante a campanha tenham aparecido outras demandas também, não só da Zona da Mata, que é a região do senhor, mas também do Estado, porque é um momento em que o parlamentar e o candidato vai até muitas regiões, né, deputado? Aparece todo tipo de demanda possível. Normalmente são demandas que necessitam de um confronto, vamos dizer assim, entre aspas, né? Muitas vezes com grandes empresas, né? Então, essas demandas chegam até a nós. E isso acontece em todas as regiões do Estado, né? Já que você tem, por exemplo, na questão da mineração, né? Que é um público, é muita gente que é atingida pela exploração de minério aqui no Estado de Minas, com as empresas tendo uma liberdade muito grande para poder atuar em detrimento da situação da população. Poderia citar o exemplo de Amarantina, que é um distrito de Ouro Preto, né, que nós estamos acompanhando há muito tempo, onde tem uma empresa, uma pedreira, né, que explora pedras, né, que tem causado uma série de transtornos para os moradores daquele município, já que eles têm que passar com centenas de caminhões todos os dias de 42 toneladas por dentro do distrito. Então, isso atinge e afeta diretamente a população. Então, nós entramos nessa briga também. Além da mineração, uma questão que apareceu em outras entrevistas com parlamentares aqui, e o senhor citou também diretamente, a infraestrutura das estradas também é outro problema muito sério, né, deputado? São péssimas. As estradas em Minas Gerais são péssimas, né? Você leva, às vezes, 1 hora, 1h30 para poder ultrapassar um trajeto de 30 quilômetros, 35 quilômetros, tanto em função do trânsito, do número de buracos, do número de quebra-molas que existem nas estradas. Em todas as regiões, né? Independente se for norte, Vale de Jequitinhonha. Todas as regiões. Você tem alguns lugares que, em decorrência do próprio relevo,
né? As estradas são mais planas, por exemplo, na região do Triângulo Mineiro, você consegue desenvolver mais, mas nas demais regiões do estado, elas são mais complicadas, com exceção das estradas, né? De maior movimento, por exemplo, trecho da BR-040, tem trechos da BR-040 que é possível você desenvolver, outros não, né? A 381 no sentido de São Paulo e tal, mas nos demais, as estradas que ligam as médias cidades, as pequenas cidades, no geral, são de péssima qualidade. Também outra demanda. É uma demanda que sempre aparece. Deputado, como é que o senhor avalia agora a formação desse novo parlamento? Nós tivemos aí o PT com a maior bancada, 12 parlamentares, agora trabalhando como uma federação, né? Com o PCdoB e o PV. Como é que o senhor espera que seja a formação de forças aqui no parlamento? Essa federação da qual faço parte, que é o PT, PV e PCdoB, que foi articulada nacionalmente, né? O PT é a maior bancada, com 12 deputados, mas em junção com os outros partidos chega a 17, né, que deve formar um bloco com a Federação Rede PSOL, que são mais 3 deputados, portanto 20 deputados num bloco, né, aqui dentro da Assembleia, que é um bloco grande, né, que tem todas as condições de fazer o debate que será necessário com o governo que nós vamos enfrentar, que é o governo Zema, né. Acredito que tem uma configuração parecida com o que foi da última legislatura, né? Pelo menos um bloco independente, um bloco mais vinculado ao governo, né? Vamos ver aí as negociações que ainda estão ocorrendo, né? Porque hoje a gente tem um bloco independente considerável aqui na Assembleia, Exato. né? Inclusive a Assembleia teve essa postura muito marcante de independência nesta 19ª legislatura. Como é que o senhor vê que deva ficar esse papel do parlamento frente a esse segundo mandato do governador Zema? Eu espero que, no mínimo, continue nas mesmas condições, né? Teve um papel importante, por exemplo, sobre a questão do regime de recuperação fiscal, que, no meu entendimento, é prejudicial ao Estado de Minas Gerais. Então, o nosso bloco, né, a Democracia e Luta, da atual legislatura, nós conseguimos ajudar a brecar, né, essa tentativa de se aprovar o regime de recuperação fiscal. Acho que vai se manter numa posição mais independente em relação ao novo governo, né, que virá na próxima legislatura, né? Então, eu espero que a gente tenha essa possibilidade de poder estar atuando como um poder realmente independente do governador. E qual é a expectativa de posicionamento do governador? Muitos disseram que esperam que o governador venha com uma postura mais madura, já que é um segundo mandato, já com conhecimento prévio em relação a como lidar com o parlamento. Como é que o senhor espera que seja essa postura do governador Zema? O governador Zema, ele tem uma política muito clara, né? Nós não podemos tirar esse mérito dele. Mas qual que é a política clara dele? É uma política liberal, é uma política de privatização, uma política de entrega dos serviços públicos para organizações sociais, né? Então, cabe a nós aqui, pelo menos no bloco da oposição, e aquelas pessoas que têm o mesmo pensamento nosso, né, que é necessário barrar essa política de entrega do Estado, né, de transformar o Estado num Estado mínimo, fazer esse combate, né? E nós vamos tentar dialogar com os demais deputados, né, e deputadas que tenham essa mesma visão, né? Mas eu entendo que, do ponto de vista do governo, ele vai manter a mesma política que tentou sempre ter sucesso nessa legislatura, né? Então nós vamos estar aqui para fazer esse enfrentamento. E a oposição mesmo? Como que deve ser a oposição, o senhor acredita, nessa 20ª legislatura, tendo em conta que estamos vindo aí de uma eleição com um embate polarizado muito grande, desgastante, ideológico fortemente marcado, né? A oposição, eu acredito que esse bloco, né, vai tomar essa iniciativa, ela vai ter que fazer todo tipo de enfrentamento, né, contra essas pautas morais absurdas que não levam a discussão nenhuma, são questões transcendentais que traz para dentro do parlamento, que a gente tem feito o combate, né, como pautas do tipo escola sem partido, homeschooling, que a gente tem discutido na Comissão de Educação, e outras pautas do gênero, né, que são trazidas sem qualquer fundamento político.
Então, o bloco de oposição vai fazer essa discussão e esclarecer a população sobre essas várias fake news que existem circulando dentro de parlamentos e fora dos parlamentos, né? É necessário a gente colocar todo o conhecimento que nós temos, né, para a população, para ela poder entender e não cair, né, nessas discussões que não levam a nada e que trazem desinformação à população, que trouxe reflexo, né, para a eleição presidencial, né? Muita gente ainda acreditando nessa discussão de banheiro unissex, não vou nem falar os outros adjetivos, que eu acho que não vale a pena, mas são expressões que são utilizadas, né, para tentar desencadear uma desinformação a favor de um determinado candidato, né? Então, teve um reflexo na eleição nacional também, mas felizmente essa política foi derrotada. Deputado, quais comissões o senhor pretende participar? Ainda é um pouco prematuro a gente falar sobre isso, porque ainda se está discutindo, né? Mas o senhor teve participação, inclusive, na Direitos Humanos também, né? Sim. Além da educação, da de trabalho e da extraordinária das privatizações. Não, eu me coloco à disposição, já me coloquei, já disse isso para a nossa federação, né? Pretendo continuar na educação, na comissão de trabalho, direitos humanos e meio ambiente, também me coloco à disposição. O fato é que você só pode participar como efetivo, né, em 2 comissões e suplente, se não me engano, também em 2. Né? E aí, obviamente, vai ocorrer a discussão dentro da federação, né, porque agora nós somos maiores do que éramos, né? E você não tem tantas comissões assim para todos ocuparem o posto de efetivo, ou como presidente. Então nós vamos fazer essa discussão assim que o bloco for formado. Deputado, e o senhor, eu fiz a primeira entrevista do senhor quando o senhor entrou no primeiro mandato, chegando com as pautas da demanda da categoria e tudo mais. Como é que o senhor avalia, o senhor que veio de 3 mandatos consecutivos no Executivo Municipal, essa ampliação do debate aqui no parlamento, essa participação do senhor em nível estadual? Tem relação com a outra pergunta que você me fez, que eu acho que possibilitou acompanhar outras discussões. Então, eu citaria 2. A questão da agricultura familiar, que é muito forte na Zona da Mata, que inclusive é considerado um polo regional, né, um projeto de lei aprovado, que está começando a engatinhar lá na região de Juiz de Fora, mas você tem ela mais desenvolvida na região ao norte de Viçosa, até chegando naquela região de Mutum, de Manhumirim, Manhuaçu, né, ela já está mais desenvolvida. Então, nos permitiu trazer essa experiência para aquela região, né, da onde eu venho, que eu era vereador, que é o entorno, né, a micro-região de Juiz de Fora. Então, abriu essa possibilidade. E também a discussão sobre a questão da mineração, né? A forma como a mineração atua, que também não é uma característica muito forte lá da nossa região, mas que praticamente no resto do estado, mas principalmente na região central de Minas Gerais, incluída a região metropolitana, ela é muito forte, muito presente, né? E ela está a todo momento na mídia aparecendo, porque os problemas são muitos, né? Vídeo de Serra do Curral, a Serra da Moeda, e tantas mineradoras. Eu mesmo, quando saio de Belo Horizonte e vou para Juiz de Fora, pela BR-040, eu passo no meio de muitas mineradoras, né, que estão nesse trecho. E a gente sabe, inclusive, como que ficam as condições das estradas naquela região. Qual que o senhor acredita que deva ser, então, o primeiro passo de atuação aqui no parlamento, a primeira demanda? É dar continuidade para esse trabalho já realizado na Comissão de Educação? Sim, nós vamos dar continuidade, né, servindo, mais uma vez, dizendo que a gente vai servir como um ponto de apoio, né, para a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, para as comunidades, os movimentos sociais e tentar empurrar alguns projetos que nós estamos aqui, que está parado ainda na comissão, para ser analisada pela primeira Comissão de Constituição e Justiça. E que eu te daria como exemplo, que é muito importante para nós, que é um projeto de lei que nós apresentamos sobre a reorganização da ocupação da represa de Chapéu d'Uvas, que fica lá próximo a Juiz de Fora, que fica localizado nos municípios de Antônio Carlos, Banco da Câmara e Santos Dumont, e que abastece praticamente metade da população de Juiz de Fora,
com água, né? E que está sendo ocupada de forma desordenada e que pode trazer sérios problemas no futuro, porque é um grande manancial que nós possuímos ali naquela região. E esse projeto precisa caminhar na Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos fazer esse esforço. Deputado, muito obrigada pela participação. Uma boa sorte aí nos trabalhos que vão se iniciar no ano que vem e no final dessa 19ª legislatura. Eu que te agradeço, Fernanda, e estamos à disposição aqui sempre que nos convidar. Muito obrigada. Conversamos então com o deputado Betão, que foi reeleito para o novo Parlamento Mineiro. Continuamos aqui trazendo todas as informações do novo Parlamento, da 20ª legislatura e também desta 19ª legislatura. Agradecemos a sua audiência. Fique conosco, TV Assembleia, Política ao Vivo, Transparência no Ar.